Olá, terceiros anos, a gente vai começar a nossa aula, tá? Agora, da quarta unidade, que o foco agora é arte contemporânea, ok? Então, nossa primeira aula, ela vai trabalhar instalação, tá? Que está dentro da arte contemporânea. O nome já diz muita coisa. Instalação, uma obra de arte que se instala, que está ocupando um espaço, ok? Lembrando, a arte contemporânea ela vai quebrar com que a gente compreende o que era a arte tradicional, ok? Então, até com a arte moderna mesmo, ela quebra com isso, porque a materialidade dos objetos artísticos produzidos na arte contemporânea vão possuir, né, algumas diferenças. Exemplo, a utilização de elementos do cotidiano. Então, é uma coisa típica da arte contemporânea trabalhar com isso. E a instalação, como é uma linguagem, né, artística dentro desse universo que a gente chama de arte contemporânea, vai estar dialogando, ok? Então, vamos lá para o conceito de instalação, tá, terceiros anos? Então, o termo instalação é incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 60. Então, percebe, toda vez que a gente fala de arte contemporânea, são estilos artísticos que começaram logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês têm que se ligar nisso, ok? Ah, professora, mas não teve arte moderna depois disso? Teve sim. Mas é bom você se localizar, não só pela questão temporal da data, mas pela concepção do material, ok? Porque o material muito vai definir o que é arte moderna e o que é arte contemporânea, ok? Então, a instalação das artes visuais dos anos 60, designado ou chamado de assemblage ou ambiente construído. Como eu falei para vocês, é um espaço, ok? É como se eu pegasse uma sala de um museu e dentro dessa sala de museu ou de galeria eu colocasse a minha obra de arte ocupando o espaço inteiro. Aí alguém pensa, ah, mas é uma escultura? Não, vai além da escultura. Lembrem, quando a gente fala de arte contemporânea, a gente não está falando mais só de obra de arte. A gente fala também do conceito de objeto artístico. Porque quando a gente fala obra de arte, tem muita lembrança das artes tradicionais. Aquelas que são feitas com materiais que até então a gente entendia que eram materiais para produção artística, como tela, pincel, tinta, mármore, ferro, ok? Com a arte contemporânea, isso vai se modificar. Então, outros materiais vão fazer parte desse universo, tá? Inclusive materiais, principalmente materiais do cotidiano, mais ainda. Então, é esse ambiente que é construído, essa sala que o artista pega e incorpora nela o seu objeto, e pode estar em galerias e museus. Qual a diferença de galeria e museu? Museu, geralmente, para quem não sabe, é um lugar de visitação. A galeria também. Mas a galeria, ela propõe também a questão da venda do objeto artístico. No museu você vai visitar, você vai conhecer as obras que estão lá. As obras não estão à venda, ok? Nas galerias existem obras que estarão à venda sim. Então tem essa pequena diferença. O museu é como se fosse um lugar para armazenar, né, objetos artísticos de várias épocas e não tem esse critério de venda. Só a lojinha do museu que você pode comprar o catálogo ou uma lembrancinha do museu. E a galeria tem mais esse intuito de o artista expor seus objetos lá a critério da venda. Então, eu acho que deu para entender mais ou menos essa diferença. E, inclusive, ó, se falar de arte contemporânea, a gente tem que lembrar que existe o quê? A dificuldade, tá? De definir o que ela é, ok? Os limites do que seria uma instalação, como o texto está dizendo aqui. As dificuldades de definir os contornos específicos de instalação datam de seu início lá dos anos 60 e permanece até hoje. Então, a gente vai ter diferentes tipos de instalação, ok? Muitos, sim, bem diferentes um do outro. Tudo vai ser instalação, mas elas vão ter características diferentes, ok? Vamos lá, mais textinho.
Para a apreensão da obra, para você poder usufruir da obra, ter aquele momento de contato com a obra, é preciso percorrê-la. Como assim? Não todas, mas a maioria das instalações, a grande maioria, elas predispõem a possibilidade de que você adentre, que você percorra, que você entre nesse espaço, que é uma obra de arte, ok? E a partir daí tenha o que a gente chama de fruição artística, tá? Então, você tem que percorrê-la, passar entre suas dobras e aberturas, ou simplesmente caminhar pelas veredas e trilhas que ela constrói, por meio de uma disposição de peças, cores e objetos. Então, esse conceito de instalação tem essa referência, essa linguagem tem essa referência, de que para você poder entrar em contato com essa obra de arte, é necessário que você adentre ela, porque é um espaço, né? Então, inclusive, ela pode ter caráter efêmero ou pode ser desmontada. Como assim? As instalações, elas podem ser construídas com materiais que vão durar poucas horas ou poucos dias, ou até com materiais que eu posso desmontar, tirar daquele lugar e colocar em um outro espaço, ok? Então, como assim, professora? Eu não estou entendendo muito bem. Vamos para alguns exemplos para facilitar nossas vidas, tá? Uma primeira instalação, essa instalação que não é feita dentro nem de uma galeria nem de um museu, é no espaço urbano, na cidade, tá? Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui, não dá para aumentar? Dá para aumentar? Dá. Pronto. Chama-se Umbrella Ski Project, onde ela é composta por centenas de guarda-chuvas colocados nessa rua que fica em Portugal, tá? Então, é periódica, ela acontece geralmente no mês de julho, e ela virou, querendo ou não, nesse período, como diz aqui até no texto, um lugar de visitação turística. E existem fotos espalhadas por esse projeto na internet. Então, quando você percebe que sua instalação, objetos do cotidiano, tá vendo? Guarda-chuvas coloridos, e para o espectador, para a pessoa que estiver adentrando esse espaço, né? Ele vai percorrer a rua inteira e os guarda-chuvas vão estar lá por cima. Então, tem essa relação, ok? De você adentrar o espaço dessa obra de arte que a gente chama de instalação, tá? Que tem o nome Umbrella Ski Project. Legal? Vamos lá para o próximo. Olha um caráter efêmero, ok? Essa é uma obra chamada Monumento Mínimo, que é de uma artista brasileira chamada Nelly Azevedo. E o que chama atenção é que ela pegou, tá, várias, tipo assim, 5.000 pequenas esculturas de gelo. Essas esculturas, se você perceber o tamanho delas, elas têm um tamanho como se fosse quase de menor que uma mão, cabem na palma da mão. Porque não sei se vocês estão observando, mas elas estão sentadinhas, as esculturas, em degraus. Tá vendo que tem um degrau aqui, outro degrau aqui. Então, isso aqui é uma escultura, tá? Pequenas esculturas. Ela fez em torno de 50.000. E ela coloca em escadarias. E essa instalação, ela é efêmera porque essa escultura é feita de gelo. Então, com o passar do tempo, das horas, o gelo vai derreter e essas pessoas aqui vão desaparecer, essas esculturazinhas aqui, ok? Então, é efêmero, só vai durar o tempo que o gelo existir, entende? Então, ela fez essa instalação para relembrar, né, os mortos da Primeira Guerra Mundial. Então, o intuito da artista era falar sobre a Primeira Guerra e os mortos, e ela utiliza um elemento efêmero, que é o gelo, para compor, ok, o material que vai ser utilizado para a sua escultura. Então, gelo é uma coisa do cotidiano, né? Nossas geladeiras estão aí para provar. Então, ela pega e apenas transforma, em vez de ser um cubo de gelo em uma pessoa, né, em formato humano, e coloca nessa escadaria para trazer essa dimensão, ok? Maravilhoso, né? Agora a gente falando de um brasileiro que é clichê cair no Enem ou em provas externas. Ex-alunos meus podem comprovar isso. Então, por isso que todo ano eu falo desse rapaz
que é o Hélio Oiticica. Hélio Oiticica, ele é um artista completo, tá, pessoal? Ele é, além de pintor, escultor, ele é artista plástico de forma geral e performático. Então, ele vai ser um dos maiores nomes da arte contemporânea, principalmente quando a gente fala de instalação e de performance, tá? Mas performance é o nosso próximo assunto, ok? Então, esse Elliot Sica, ele aqui, né, na sua fotografia mais jovem, ele vai ser basicamente esse artista, tá? Da instalação brasileira que eu trago aqui como exemplo, ok? Então, vamos lá. Primeira instalação que ele faz, tá? Não a primeira que ele faz, mas a primeira que a gente está vendo, chama-se Penetrável Tropicalia. Ele vai construir esses objetos naquele período dos anos 70, dos anos 60, início 70, onde a temática do tropicalismo vai estar bem alta. Vocês sabem, pelos festivais de música e tal, né? Então, o Elliot Sica, ele vai construir espaços, né? Instalações. E dessas instalações, tem essa que já caiu na prova da UPE, ok? Que é o Penetrável Tropicalia. Quando você observa essa instalação, você vê que ela é feita, tá, de cascalho, areia e de umas estruturas de madeira com tecido, inclusive com aquele tecido bem comum da gente, que a gente conhece, que é a chita, e além de plantas verdadeiras, tá? Plantas orgânicas. E ele propõe que a pessoa, né, com uma instalação, penetre, né, entre. Então, um espectador, ele vai caminhar por esse espaço aqui, vai entrar dentro dessas estruturas aqui. Então, uma instalação tem essa predisposição, essa ideia de que para você poder entrar em contato com obra de arte, você tem que adentrá-la. Tranquilo? Tem outras instalações dele, sim. Essa, chamado Grande Núcleo, ok? Onde você não consegue muito bem entrar, não sei bem, eu não conheço ela pessoalmente, mas você, para poder observar toda essa instalação aqui, você vai caminhar por esse espaço, ok? Você vai caminhar, você vai para poder observar, e é uma instalação, né, que é com formas geometrizadas, quadrados, retângulos. E o engraçado, pela imagem dá para perceber isso, não sei se vocês estão vendo, que em cada lado que você estiver da obra, claro, isso é um registro fotográfico, né? Você vai perceber essa obra de forma diferente, porque a gente está observando a partir desse ângulo de fotografia aqui, né? A pessoa deve ter sido localizada mais ou menos por essa área e tirou a foto aqui, certo? Se a gente for tirar uma outra foto a partir desse ângulo aqui, a gente vai observar essa obra de uma outra forma. E, da mesma maneira, se a gente mudar, tá, o ângulo da imagem fotográfica ou o ângulo da visitação. Então, essa instalação tem essa característica, ok? Eu não sei se pode pisar nela aqui, tá? Se alguém tiver visto ou conhecido pessoalmente, se deixaram você entrar nessa área aqui. Eu adoraria. Eu gostaria bastante de ter entrado aqui. Tipo assim, eu acho que para você ver de outro ângulo, né? De baixo para cima, acho legal. E mais uma, tá? Que esse aqui é a intervenção da cor, Penetrável Magic Square. Ela fica num museu. Ah, esqueci agora o nome do lugar que está. Mas é aqui no Brasil. Ai, deixa eu lembrar. Pronto, lembrei. Ela fica em Iotim, ok? É um espaço lá artístico, principalmente de arte moderna e contemporânea, onde essa obra, não só essa, mas tem várias outras obras dele lá, ok? Outras obras dele lá, então, para você ver a obra, inclusive ela tá em espaço aberto, né? Você dá para perceber o céu aqui e tal. Você, para poder adentrar a obra, você vai caminhando, você vai, ó, circulando os espaços. Então, o nome da obra é Intervenção da Cor, Penetrável Magic, tem essa característica. Então, é uma obra também do Hélio Oiticica. Ok, crianças? Então, até a próxima aula. Beijo. Tchau.